Fechando aqui a nossa ideia de hoje, tem uma relação entre a tangente, o seno e o cosseno, que nós precisamos reconhecer. Olha lá, é a configuração de tangente, tá? Sendo que aquele ângulo alfa formou a projeção de cosseno alfa aqui embaixo, a projeção de seno alfa aqui na vertical, certo? E lá no eixo das tangentes formou a tangente de alfa, correto? Olha só que eu formei dois triângulos semelhantes, certo? Um é o OP', esse é o primeiro triângulo. O outro é o OTA, OP' e OTA. Esses dois triângulos são semelhantes. Bora pegar as semelhanças deles? O primeiro triângulo, o menor, ele tem essa altura seno alfa. Então deixa eu escrever aqui seno alfa. Tá, o que está relativo a ele? Então, se é a altura desse triângulo menorzinho, qual é a altura do maiorzão? Tangente alfa. Tá. Do triângulo menorzinho, deixa eu pegar a base, que no caso é cosseno alfa. Cosseno alfa. E qual seria a base do grandão? Se você for perceber, é o tamanho do raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Beleza? Seno alfa, a altura do menor, com a altura do maior, tangente. Base do menor, cosseno alfa, a base do maior, 1, que é o raio do ciclo trigonométrico. Manipulando esses valores aqui, que no caso seria passando a tangente multiplicando para lá e passando o cosseno dividindo para cá, tá, no final das contas vai ficar o seguinte, uma relação que não sei se você lembra lá do fundamental, que a tangente de alfa nada mais é do que a razão entre o seno e o cosseno. Certo? A tangente de um ângulo nada mais é do que o seno daquele ângulo sobre o cosseno. Não esquece a relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Essas duas relações vão ser importantíssimas. Bora ver aqui um exemplo e finalizar na nossa aula para a gente ir embora para casa. Considerando tangente de 58 graus, aproximadamente 8/5, determine o valor de seno de 58 graus. Poxa, que coisa, hein? Assim na maldade. Bom, a gente sabe que a tangente de 58 nada mais é do que o seno de 58 sobre o cosseno de 58 graus. Ele deu o valor da tangente, 8/5. Então, ele quer o seno de 58 graus. Então, vamos isolar cosseno. Então, cosseno de 58 graus vai ser 5 vezes o seno de 58 graus dividido por 8. Tá bem? Eu tenho uma outra relação que diz que o seno quadrado de 58 mais o cosseno ao quadrado de 58, isso dá 1. Joia? Isso aqui eu quero, seno quadrado de 58 graus. Cosseno ao quadrado, eu tenho o valor de cosseno. É 5 seno de 58 sobre 8. Tudo isso ao quadrado. Isso vai ser igual a 1. Bora continuar aqui o cálculo. Que eu vou ter? Tá, seno ao quadrado de 58 graus. Dá mais trabalho escrever do que outra coisa. 5 ao quadrado dá 25. Seno de 58 ao quadrado dá seno ao quadrado de 58 graus. E 8 ao quadrado dá 64. Tudo isso é igual a 1. Bora aplicar um MMC aqui, que vai dar 64 vezes seno quadrado de 58 graus, mais 25 seno quadrado de 58 graus, igual a 64. Muito bem. Então aqui 64 mais 25, que aí é 64 seno quadrado de 58 mais 25 seno quadrado de 58 dá 89 seno quadrado de 58 graus.
Isso é igual a 64. Passo para lá, esse 89. Então vai ficar 64 dividido por 89. E tiro a raiz disso aqui. Está ficando longe, hein? Então, seno de 58 graus vai ficar a raiz de 64 por 89. Bom, sabemos que o 64 sai, fica 8. O 89 não sai, certo? Mas essa resposta não pode ficar desse jeito. Então, eu tenho que racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por aquela raiz que está nos dando dor de cabeça. Então, nós finalizamos que o seno de 58 graus nada mais é do que 8 raiz de 89. Raiz de 89 vezes raiz de 89 dá 89. Então, esse aqui é o valor do nosso seno. Tá bom, ele pode ser feio, mas na verdade, no fim das contas, a gente tira essas raízes e dá o valor. Mas esse aqui é o valor exato desse seno. Eu vou escrever esse valor lá em cima para nos auxiliar na sequência. Não sei se você já percebeu o que vai acontecer. Então, esse seno de 58 é 8 raiz de 89 por 89. Ele pede o seno de 32 graus também. 32 graus, se você for perceber, ele é complementar de 58, certo? Então quer dizer que o seno de 32 graus é igual ao cosseno de 58. Só que a gente não descobriu ainda o cosseno de 58, mas dá para descobrir, porque a tangente de 58 graus é o seno de 58 graus sobre o cosseno de 58 graus. A tangente eu tenho 8/500. O seno, acabei de descobrir, 8 raiz de 89 sobre 89. E assim eu descubro o cosseno de 58 graus. Muito bem. Esse 8 vai embora com esse 8. Cosseno de 58 passa para lá multiplicando. Cosseno de 58, que é o que eu preciso. E esse 5 multiplica com aquela raiz. Vai ficar 5 vezes raiz de 89 por 89. Então, esse aqui é o valor do cosseno de 58, que é igual ao seno de 32. Beleza? Então, aqui, de repente, foi mais a trabalheira de relembrar a propriedade. Na letra C, ele pede a tangente de 302. Bom, se você for perceber, 302 nada mais é do que 360 menos 58. Então, lá no ciclo trigonométrico, eu tenho uma volta inteira menos 58. Certo? Voltei 58. 58, Thiago. Tá bom. Ele quer a tangente. Se fosse 58, olha, o nosso eixo auxiliar aqui, a nossa tangente ia dar positiva. Certo? Mas como ele está lá embaixo, no quarto quadrante, a nossa tangente é negativa. Então, esse valor não é esse aqui. Tá bom. Então, se eu sei qual é a tangente de 58, que é positiva, de 302 é ela, só que negativa. Então, aqui é menos 8/500. E a tangente de 122? 122, ele vai ser, se não me engano, é 180, né? Deixa eu apagar isso aqui. 180, perdão. 122, ele vai ser 180 menos 58? É essa conta mesmo. Então, nesse caso aqui, ele quer tangente, né? 180 menos 58. Então, tá bem aqui, olha. Então, ele recuou 58 graus. Sabemos que a tangente de 58 é 8/500.
E no caso aqui, no segundo quadrante, a nossa tangente é negativa, então também vai dar menos 8/5 aqui. Bom, não tem mais nada para nós aumentarmos aqui. Tudo isso vai servir de base para a nossa próxima aula, por que não dizer a nossa última aula de trigonometria, para finalizarmos a ideia do segundo bimestre, tá ok? Se divirta lá com as questões do Google Classroom. Abraços para vocês.